o Zélio tinha 17 anos, 16 para 17 anos, ele estava se preparando para entrar na escola naval. Isso daí eu conto num workshop nosso que a gente faz lá na Tula. O Zélio começou a ter manifestações, ora como se ele tivesse arcado como um velho, como um idoso, ora como ele se reportava como se fosse um felino na mata. Então, assim, ele alternava essas características. Imagina um jovem de 17 anos, adolescente, numa família católica. E aí, num determinado momento, não sabiam mais o que fazer, a mãe e o pai do Zélio. E aí, levaram para o Dr. Epaminondas. O Dr. Epaminondas era tio do Zélio. Ele era dirigente do hospício da região. Nós estamos falando em Niterói, no Rio de Janeiro, né? E aí, no hospital psiquiátrico. E aí, Zélio foi levado. Aí internaram ele, o doutor Epaminondas ficou analisando. Depois de praticamente uma semana, ele chegou e falou: olha, esse menino não tem nada que eu possa fazer na parte médica. Não é possível, não tem nada aqui que seja de tratamento médico. Eu recomendo levar ele no padre para uma exorcisão, né? E assim levaram ele para o padre, olha só, 17 anos, levaram ele para o padre também era tio do Zélio. Ele tinha 2 tios, o doutor Epaminondas e o padre da região. Nós estamos falando na região de São Gonçalo das Neves, em Niterói, Rio de Janeiro. E Zélio foi levado para o padre exorcizou e falou assim: ó, eu não tenho mais o que fazer. Leva ele para a benzedeira. Eu sei que muitos que estão aqui nos acompanhando sabem dessa história, mas quem não sabe serve como dar uma reciclada. E aí levou para a benzedeira e aí sim, ali ela identificou, ela estava incorporada com a preta velha, ela fazia o benzimento, ela identificou: esse menino é médium, ele tem uma missão aqui na Terra. E a partir desse momento, levaram ele para casa. E agora, o que nós vamos fazer? Levaram ele para casa, ele ficou praticamente em estado de paralisia uns dias. Ele ficou paralisado, ele não levantava. Aí no dia 15 de novembro ele levantou e falou: eu estou me sentindo bem. Estou trazendo um pouco de detalhes a mais aí. Estou me sentindo bem. Aí pegaram ele, os pais, levaram-no para a Federação Espírita de Niterói, que era presidida por José de Souza. Na Federação Espírita de Niterói, ali ele foi levado. Ali na mesa, como está aqui, que seria a mesa branca, ali na mesa tinha não apenas José de Souza, que ele tinha o apelido de Zeca, não apenas José de Souza, que era médium de incorporação, mas também existiam médiuns videntes na mesa. Então imagina que o Zélio entrou, sentou na mesa com 17 anos, num determinado momento ele levantou, ali ninguém podia levantar, era um desrespeito, era uma afronta, imagine um jovem. Ele levantou e falou: aqui falta uma flor. Aí ele saiu, foi no jardim, pegou a flor, colocou o vaso na mesa, e a partir daquele momento começaram a se manifestar espíritos de escravos negros e de indígenas nos médiuns que estavam na mesa. Aí, o José de Souza começou a repreender, falou: o que é isso? Né? Na linguagem atual, o que está acontecendo aqui e tal. Aí o que acontece? Aí o caboclo das 7 encruzilhadas, ele não tinha dado o nome ainda, ele se manifestou no Zélio e falou assim, porque aí o José de Souza estava espantando: sai daqui, vocês são espíritos atrasados, o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês vão trazer de contribuição para nós? E aí no momento, já com o caboclo das 7 encruzilhadas, o Zélio, o caboclo incorporado, falou assim: por que você repreende esses espíritos e os julga como espíritos atrasados, apenas porque eles são espíritos de ex-escravos, ex-indígenas, trazendo para nossa linguagem atual, mas foi mais ou menos assim. E estava bem recente a escravidão. Sim, ali, né? Sim, então, estamos falando de 1908. Todos esses relatos tem, eu vou falar para vocês onde achar, tá? E aí naquele momento começou a espantar, como se aqueles espíritos não pudessem trazer nenhum tipo de sabedoria, conhecimento para nós. Por quê? Porque nós estamos falando, aí você pensa já, um momento que você fala: é um ato de resistência, é um ato já de preconceito de uma religião branca europeia, que já tinha uma certa forma elitizada. O espiritismo nasceu em 1857 com Allan Kardec, né? Codificou Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, assim, se você pensar bem, já era uma forma de, eu vou expulsar. Por que indígena
né? E espíritos escravos vão trazer aqui para nós. E aí o caboclo das 7 encruzilhadas falou assim: por que vocês estão expulsando? Julgam que esses espíritos são atrasados? Deus estabeleceu na morte o limiar entre rico e pobre, preto, branco, qualquer raça, independente de em qualquer religião, todos, no limiar da morte, é estabelecido ali as religiões que todos poderiam ser aceitos. E naquele momento, aí o José de Souza falou assim: mas o irmão, com clarividência, o irmão está se apresentando, mas qual que é o seu nome? Aí ele falou: se é preciso que eu tenha um nome, meu nome é Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Aí foi questionado mais uma vez: mas como que você fala que é um caboclo se eu estou vendo vestes clericais em você? Aí ele falou assim: essas vestes clericais foram de uma encarnação anterior, onde eu fui Frei Gabriel Malagrida. Eu fui queimado na fogueira da Santa Inquisição, em Portugal, por prática de bruxaria naquela época, né? E aí, a partir daquele momento, ele falou assim: mas eu tive o privilégio, eu me apresento assim, porque eu tive o privilégio, vindo de Deus, de ter sido um caboclo brasileiro, um índio brasileiro. E é assim que eu vou me apresentar. Então, naquele momento que ele responde: eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas e não haverá caminhos fechados para mim, ele está mostrando que a palavra, o 7, que é um número sagrado, setenário sagrado, o 7 representa, essas 7 encruzilhadas não são 7 encruzamentos de vias, é para mostrar que 7 representa o todo, que aquela religião que estava sendo trazida ali iria acolher a todos. E aí ele continua, né, falando assim: olha, então, se esses espíritos que vocês julgam atrasados não podem se manifestar aqui, amanhã, na casa do meu aparelho, o cavalo ou o médium era chamado de aparelho, amanhã na casa do meu aparelho eu trazei uma nova religião, que aí será terá como premissa a manifestação do Espírito para a prática da caridade, e todos serão acolhidos. Aprenderemos com os mais velhos, ensinaremos os mais novos e não viraremos as costas para ninguém. E a partir daquele momento deu outras instruções, e aí mais ou menos fizeram como se fosse uma pergunta bem capiciosa. Ah, o irmão julga que amanhã vai alguém aparecer lá? Aí o caboclo das 7 encruzilhadas falou: eu botarei no cume dessas montanhas várias trombetas para anunciar a todos que vai ter a sessão. Amanhã vai começar às 20 horas na casa do meu aparelho. Quando deu 20 horas, estava todo mundo da federação, estava um monte de gente, uma multidão. Então assim, parece que é o quê? Né, tinha grupo de WhatsApp, mandaram no Telegram, Então, assim, pra ver como a espiritualidade, já naquela época, assim, aquilo foi algo... E aí, a partir do dia 16, aí exatamente, às 20 horas, imagina, na residência do Zélio, então pai, mãe, todo mundo, na residência dele, em São Gonçalo das Neves, Rua Floriano Peixoto, número 33... Aí ele incorporou, os caboclos das 7 encruzilhadas incorporou no Zélio e falou assim: essa religião acolherá a todos, não viraremos as costas para ninguém. A ritualística, a premissa é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. E a partir dali também começou a traçar alguns outros elementos que a gente tem até hoje. Os elementos litúrgicos, o ponto riscado, a pemba, algumas coisas que aí a partir daí ainda se vê nos terreiros até hoje, tá? Que eu posso acrescentar? Logo depois do caboclo das 7 encruzilhadas, atendeu algumas pessoas, depois incorporou o pai Antônio, que era o preto velho que trabalhava com o Zélio. Aí pai Antônio começou a trazer outros elementos também de poder magístico que a gente vê até hoje. O preto velho manifestou no Zélio, saiu da mesa, ali tinha uma mesa assim, né? Aí ele saiu da mesa e sentou num banquinho, que ele falou: não, as pessoas que estavam lá, por que o senhor não senta? Não, velho não senta, velho senta no toco, velho não senta com o senhor. Então assim, já trazia também uma humildade de saber e demonstrar para todos aqueles que estavam lá, pessoas importantes, para mostrar e também trazer para nós os valores que os guias trazem para nós, que às vezes a gente se perde no caminho, a gente está encarnado, e um preto velho quando está em terra,
ele Baixa a resgata bola. pra nós, fala, ó, fica quietinho aí, Exatamente. entendeu? Com toda O a caboclo, sabedoria deles, né? com toda a sabedoria, e que é o que a gente aprende, tem que aprender e praticar com os valores que os guias ensinam pra nós. Uma coisa que você falou, Daniel, foi que